São 6 horas da manhã e agora eu vou começar de fato a usar os dispositivos que vocês viram aí no último vídeo. E hoje ainda é treino intervalado, é um treino um pouco mais pesado, inteligência artificial e visão computacional. Indo agora para o segundo treino do dia. Indo para o terceiro treino do dia, agora vai ser um treino de força. Então, vem comigo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, que é o projeto onde eu tenho contado tudo sobre o uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para o Ironman. Chegamos aqui a um vídeo muito importante, onde vocês vão acompanhar a minha rotina de captura de dados. São 6 horas da manhã e agora eu vou começar de fato a usar os dispositivos que vocês viram aí no último vídeo. Então, vem comigo. Então a primeira coisa que eu faço no meu dia, além de tomar um copo d'água, é a pesagem. Então eu utilizo a balança da Relax Magic, que eu já comentei com vocês no último vídeo, e faço aí a minha pesagem matinal, tá? Então sempre no mesmo horário, de jejum, seguindo sempre as mesmas premissas. Para fazer a pesagem e digitalizar esse dado é simples. Eu abro o aplicativo FitDays, que é o aplicativo oficial da balança, e agora quando eu pesar, ele vai sincronizar com os novos dados aí de percentual de gordura, composição corporal, peso e etc. Depois que esse dado ele sincroniza com o FitDays, eu integro ele com os outros aplicativos, como o Garmin, Apple Health. Isso é bastante importante para as minhas análises aí de correlação entre peso, IMC, etc., na minha performance no esporte. Pronto, e agora que eu pesei eu já posso ver minhas informações atualizadas no FitDays. Um ponto importante é que eu faço a pesagem diária, mas eu analiso ela semanalmente. Isso porque o nosso corpo sofre de diversas oscilações aí, principalmente em termos de inflamação, retenção de líquido e etc. Então você vai se assustar se você ficar comparando o peso todo santo dia, tá? Então escolhe um dia da semana e faz a comparação semanal. Essa é a minha recomendação para você ter mais acurácia na sua análise. E depois que eu me peso, uma análise super importante que eu faço pela manhã é a análise dos meus dados de sono e recovery. E para isso eu utilizo esse dispositivo aqui, que é a minha pulseira Whoop. E se vocês notarem no aplicativo do Whoop, a primeira informação que eu tenho aqui relevante é a minha performance do sono do dia anterior. Então eu tive uma boa performance aqui de 87%, tá? Inclusive ele me dá recomendações aí do quanto eu deveria dormir no próximo dia para me recuperar ainda melhor. Esse score ele é calculado com base no detalhamento aí do seu sono, se você ficou inquieto, se você teve um sono profundo e outras coisas, tá? Então uma métrica muito bem calculada. Um outro ponto muito importante que eu analiso é o meu recovery, que ele é calculado com base na qualidade do meu sono e do meu HRV, que significa variabilidade de frequência cardíaca, que é uma métrica importante que eu já comentei dela em outro vídeo do canal. O HRV ele é importante pelo seguinte: se você tiver com o HRV baixo, isso significa que você pode ficar doente aí nos próximos dias, que o seu corpo está em overtraining, inflamado, entre outras coisas. Então é um sinal de que você tem que ficar mais atento. Inclusive, se você notar aqui, o Whoop está me dando uma observação de que o meu HRV está mais baixo do que o normal. Então por isso ele está me recomendando atividades mais leves no dia de hoje, tá? Então esse é um ponto de atenção que eu sempre analiso e adapto meus treinos conforme aqui essas observações, tá? Depois que eu analiso tudo isso, chegou a hora de treinar e a primeira coisa que eu faço é colocar aqui essa cinta cardíaca da Garmin, onde eu vou conectar ela com o meu simulador aí de ciclismo, tá bom? E hoje ainda é treino intervalado, é um treino um pouco mais pesado, onde eu começo progressivo, depois tem 6 aí intervalos fortes. E um outro dado muito importante que eu monitoro ao longo do dia é o dado de hidratação. E para isso eu utilizo aqui esse dispositivo, minha garrafa inteligente da Hybrid Spark, inclusive que eu já mencionei no último vídeo, e ela sincroniza aqui com o aplicativo, eu consigo ver em tempo real quanto que eu estou consumindo de água. Então vou mostrar aqui para vocês o aplicativo.
O aplicativo ele é bem fácil de compreender, né? Basicamente eu tenho minha meta aqui do dia, nesse caso era 2.299 ml, mas uma notícia positiva, eu acabo de ver que eu ultrapassei a minha meta do dia, tá? Porém teve dias anteriores aqui, como vocês podem notar, que eu não consegui atingir a minha meta. E tá mais do que provado, né, que uma boa hidratação impacta diretamente em alta performance aí no esporte. Então, para mim, esse é um dos dados mais importantes. Inclusive, a garrafa tem funções aqui de alerta se eu não estiver consumindo adequadamente aí água. Beleza? Indo agora para o segundo treino do dia, que é um treino mais simples, é um treino de natação. E em termos de dispositivo, eu uso apenas o relógio, né? Uso o Whoop também, ele captura automaticamente algumas métricas, mas principalmente o relógio para executar o meu treino, tá? E eu vou mostrar para vocês aí, basicamente, entrar na piscina e dar start no treino. Indo para o terceiro treino do dia, agora vai ser um treino de força, então um treino um pouco mais tranquilo. E aí falando um pouco de dispositivos que eu vou utilizar agora para capturar meus dados. Vou utilizar o relógio, né, o Garmin, então eu vou executar o meu treino por aqui. Vou utilizar aí também a cinta cardíaca, tá? Que é o acessório aí mais importante para medir aí a intensidade, o esforço do meu treino durante a execução, tá? Então, esses são os dois sensores aí principais que vocês vão ver aí eu utilizando no meu treino de força. E agora chegamos na minha hora preferida do dia, que é a hora de comer. E vocês devem estar se perguntando o que eu utilizo para monitorar a minha dieta, para saber se realmente eu estou atingindo as minhas metas de macros ou de déficit calórico e etc. E vou mostrar para vocês agora como eu rastreio, né, as minhas refeições. Bom, para isso eu utilizo esse aplicativo chamado Snap Calorie, que utiliza inteligência artificial e visão computacional para entender as minhas refeições e registrar elas de forma automática. Então vou mostrar basicamente como é que eu faço a cada refeição. Se vocês notarem aqui no meu aplicativo, vocês já vão ver que existe aqui uma meta, né, de consumo calórico e também existe uma meta de macros. Aqui também eu tenho uma visão integrada de quantas calorias eu queimei ao longo do dia, tá? E o meu saldo aí para essa última refeição. Vocês conseguem ver também que eu registrei todas as outras refeições do dia. Isso foi extremamente importante para eu conseguir entender aqui detalhe a detalhe de como é que está o meu consumo. Então agora eu vou cadastrar aqui a minha última refeição, que é o meu jantar, e vou escolher a função da câmera, tá? Que é a função que utiliza inteligência artificial e visão computacional. Pronto. Agora eu tirei foto do meu prato e ele está utilizando a inteligência artificial para conseguir aí extrair todos os elementos do meu prato e entender exatamente as quantidades, tá? E pronto, meu jantar já está aqui para eu conseguir revisar. Aqui eu consigo ver a quantidade de calorias, a quantidade de gordura, carboidrato, proteína e etc. Tudo que eu preciso de fato para rastrear aí a minha dieta, tá? Bom, se eu quiser alterar alguma coisa eu consigo aqui em termos de porções, mas ele é bem preciso, tá? E eu dando OK, ele faz todo o meu recálculo aqui da minha dieta do dia, tá? Então é um aplicativo bem simples que eu utilizo aí para controlar a minha dieta
e conseguir atingir as minhas metas no detalhe do detalhe, né? É muito importante, por exemplo, eu entender a quantidade de carboidratos que eu estou ingerindo, para correlacionar isso com a minha performance no endurance, saber também a proteína, se eu estou conseguindo segurar a massa muscular e etc. Então eu utilizo esse aplicativo aqui durante o dia para conseguir capturar essas informações e depois sincronizar para fazer as minhas análises. Fala pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje vocês acompanharam a minha rotina de como é que eu capturo os dados, quais aplicativos que eu utilizo, sensores e muito mais, né? Mas agora eu quero colocar uma cereja no bolo. Quer falar um pouco aí da estratégia do projeto, né? Hoje vocês viram os dados diversos aí em lugares diferentes, mas deixa eu explicar um pouco para vocês de conceito e quais são os próximos passos aí do Iron Data. Bom pessoal, então vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é basicamente como você chega aí no alto nível trabalhando com dados, tá? Essa é uma imagem feita por mim mesmo, tá? E ela está exposta no meu blog, então quem quiser conferir no detalhe aí o que significa cada etapa. Mas aqui basicamente é o nível de maturidade que você pode ter trabalhando com um projeto de dados, tá? E hoje vocês viram basicamente, né, essa etapa 0, onde eu digitalizei uma série de dados com diferentes sensores e usando diferentes aplicativos, tá? Agora, como próximo passo, a ideia é ir para o nível 1, né, que é o Single Source of Truth, que é uma estratégia onde você centraliza o dado num lugar único, né, obviamente, e você também normaliza ele na maneira que você sabe qual que é a fonte de verdade. Então imagina que, por exemplo, eu tenho dado do sono, tanto no Whoop, tanto no Garmin. Eu preciso decidir exatamente qual que é o dado do sono que eu vou considerar nas minhas análises, tá? Depois disso, que eu centralizo o dado, fica muito mais fácil para eu ir para a camada de visualização, que é essa segunda etapa aqui de Data Visualization. Então aqui a minha ideia é criar dashboards que me ajudem, né, ou seja, painéis que me ajudem a analisar os meus indicadores, vendo principalmente aí o histórico, tá? Sem nada muito apurado, simplesmente algo visual. Depois eu vou explicar para vocês como eu vou fazer a engenharia do dado, tá? E com isso eu vou fazer alguns trabalhos aqui de automações para normalizar e organizar esse dado. E por último, eu vou usar a inteligência artificial. Então, a minha ideia aqui é de fato utilizar modelos prontos, onde eu vou embedar o meu dado, ou seja, eu vou incorporar o meu dado e aí ter algumas respostas super interessantes sobre performance, tá? Mas, como eu disse, isso é só a cereja do bolo. Então se você acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha aí os próximos vídeos, onde eu vou contar muito mais para vocês sobre dados e inteligência artificial na minha preparação para o Ironman. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.